Fala galera, boa noite, tudo bem com vocês? Aqui é o moderador Nidali, né, trazendo mais um vídeo para vocês aí. E o vídeo de hoje é muito importante porque a partir de amanhã, dia 6 dos 4, vai começar a ter o evento de compensação de recarga, né? E aí, muita gente está com dúvida de quais cartas começar a comprar, né? Então, aquela pessoa que vai botar R$ 100, vai botar R$ 200, né? E aí ele acaba ficando com dúvida de quais cartas ele começar comprando primeiro, né? Então aqui eu vou falar no geral, eu vou botar aqui como se vocês ainda não têm nenhuma carta dessas, né? E aí você vai começar a comprar tudo do zero. Para começar, as mais importantes são aquelas cartas limitadas, tá? Vocês têm que ter todas as cartas limitadas. E quais são essas? Ragex, Panador, Troca de Corações, Pote da Ganância. Então todas essas cartas meio que são obrigatório vocês ter, porque elas são chamadas de staple. Então o que são staples? São aquelas cartas que vocês vão utilizar em qualquer deck. Você vai fazer o deck de Caios, você vai fazer o deck de Dragão Branco, não importa o estilo de deck que você for fazer, as staples ela vai estar lá em qualquer deck, certo? Então, essas quatro primeiras cartas que eu vou falar, elas meio que são obrigatórias nessa ordem, né? Na minha opinião e na opinião de vários outros jogadores, é, que são levels altos e tudo mais, né? Então, a primeira de todas é a chamada Raigek, tá? Então, ela é muito interessante porque ela não limpa, né? Diferente da Dark Ruler, ela não destrói todos os monstros do campo, mas sim todos os monstros que seu oponente controla. Então, ela é muito importante para você limpar o campo do seu oponente, fazer o seu campo e, dependendo da mão que você tiver, até dar um OTK, né, no seu oponente. O que é o OTK? Você colocar monstros suficiente para tirar todo o HP do seu oponente em um turno só, né? Então a Raigeki, ela vindo na sua mão ali, você já pode preparar uma jogada para dar um OTK. Então, quando o seu oponente tiver só um monstro, às vezes até dois monstros no campo dele, e você vê que você tem como dar uma segurada ainda, não gastem a Raigeki de vocês de qualquer jeito, tá? Sempre utilize da melhor forma possível, e principalmente se você puder utilizar para contra-atacar seu oponente. A segunda carta é a Espanador de Penas, tá? A Espanador ela é muito importante também porque ela destrói todas as magias e armadilhas que seu oponente controla. Então, às vezes, seu oponente está lá com. Se você. Eu vou falar aqui no início, né? Vamos dizer que você ainda é nível 1, nível 2, então seu oponente está lá utilizando a Fardo, né? Que todo mundo sabe. Até no outro vídeo eu falei, ele é muito importante para quem está começando, porque ele tira 100 de ataque para cada nível do seu do como é que fala do monstro que seu oponente controla, né? Então, se o seu oponente tem um monstro de 2000 de ataque e esse monstro ele tem 5 estrelas, ele vai perder 500 de ataque, né? Então, às vezes o seu oponente está lá com duas, até três fardos, né? Está lá com aquela Sakuretsu lá, que muito famosa. Opa, escrevi certo, né? Que quando você vai atacar o monstro do seu oponente, ele tiver essa armadilha que ele ativa e vai destruir seu monstro. Então, às vezes o seu oponente tá lá todo na maldade, esperando você, e aí você vai lá e dá um espanador nele e limpa todas as magias e armadilhas que ele controla. Como terceira carta é a famosa troca de corações. Então essa troca de corações, ela também é muito importante se você for dar um OTK no seu oponente. Às vezes seu oponente vai lá, bota um monstro gigantesco no campo e você vai lá, ativa a troca de corações, escolhe um monstro no campo do seu adversário e controle-o até o final desse turno. E só nisso aí, além de você deixar o campo do seu oponente vulnerável, você vai adquirir o monstro do seu oponente e vai poder atacar ele, né? Às vezes até ele só tem um monstro lá muito forte, você toma ele, ataca e
mata ele, né? Então, essa carta aqui também é muito importante. E não poderia faltar, né? O pote da ganância. Então, o pote da ganância aí, ela é muito, muito, muito importante também, tá? E claro que essa ordem que eu tô falando aqui dessas cartas de para vocês adquirirem é especificamente falando daquelas pessoas que vai cachar, né? Aquelas pessoas que vai gastar o dinheiro comprando créditos para adquirir essas cartas. E aí eu vou falar várias outras cartas aqui, até essa ordem: Raigeki, Espanador, Troca de Corações e Pote da Ganância. A partir daí, as outras cartas que eu vou falar não precisa ser exatamente nessa ordem que eu tô falando, né? Que eu vou chegar a comentar, mas precisa ser adquirida em algum momento. E nada, não podia faltar aqui, né? O Reborn, né? Então, o monstro que renasce. Você escolhe um monstro em qualquer cemitério, tá? E invoca por invocação especial. Então, você vai escolher um monstro no cemitério, vai invocar por invocação especial no seu campo e vai ter um corpo a mais, tá? Então, o monstro que reborna, né? Esse monstro que renasce aí, ele é muito importante para você utilizar aí para preparar suas jogadas de OTK também, tá? Então eu vou falar um pouco mais rápido para o vídeo não ficar muito longo, mas o próximo aqui é a Caridade Graciosa, né? Você pega três cartas e descarta duas. Então isso aqui é muito bom para quando você está ali meio brincado, você está precisando de uma carta específica, então você pode adicionar três cartas, escolher duas e enviar para o cemitério. E aí a carta às vezes que você quer veio nesse meio aí, vocês podem ficar com ela, né? Outro aqui é a Bruxa da Floresta Negra, tá? Então a Black Forest ela é muito importante porque se este card for enviado do seu campo para o cemitério, adicione um monstro com 1500 ou menos de defesa do seu deck. Essa carta aqui ela é muito utilizada porque ela pode buscar monstros que têm alto nível de ataque e baixo nível de defesa. Então o pessoal utiliza muito ela no deck de dragão, tá? Deck de dragão e o deck do Kaios aqui, certo? Ela é muito importante porque ela pode adquirir qualquer monstro de 1500 ou menos de defesa, né? E próxima carta, Tempestade Pesada, a famosa Heavy Storm. Ela destrói todas as magias e armadilhas no campo. Então, diferente da Pena, a Pena só destrói a do oponente. Já a Tempestade Pesada destrói tanto do seu campo quanto do campo do oponente. Então vocês têm que ficar muito atento aí para não, às vezes, não se atrapalhar, achar que só vai destruir a do seu oponente e destruir toda a sua também. E aquela jogada que você preparou ir pro ralo, né? E por último aqui nessa lista que eu vou estar passando é a Força do Espelho. Ela não é uma carta limitada, né? Ela tá a 2, mas é obrigatório você ter duas cartas dessa no seu deck, tá? Então, quando o monstro do seu oponente declara um ataque, destrua todos os monstros em posição de ataque do seu oponente. Então, não preste atenção, porque ela não vai destruir os monstros em modo de defesa, nem os monstros setados para baixo, né, do seu oponente. Vai destruir apenas aqueles que estiver em posição de ataque. Mas é muito importante que às vezes o seu oponente lá deu um Kaios, aí foi lá e fez uma outra invocação de um monstro de 2000, usou um monstro que reborna e trouxe o Cyber Dragon do cemitério, e fez toda aquela jogada, utilizou troca de corações e roubou seu monstro. O cara botou lá 5 monstros de 2000 mais de ataque no campo. Aí ele vai lá, todo feliz, atacar você. Você dá uma Mirror Force e simplesmente destrói todos esses monstros aí. E surpresa. Então é isso, galera. Espero que tenham gostado aí desse vídeo. Esse vídeo aí que eu fiz foi para ajudar muita gente também que estava lá no grupo, tanto no Discord quanto no WhatsApp, falando: pessoal, amanhã eu quero caixar, eu vou colocar uns créditos e tal. Qual é a primeira carta que eu compro? Quais são as cartas e tal? Então o pessoal tava com muita dúvida nisso aí. E então, para tirar essa dúvida, para ajudar essa galera aí,
eu seguir gravando esse vídeo. Qualquer dúvida que vocês tiverem mais, às vezes se você for aquela pessoa que vai colocar mais créditos ainda, então, ó, Nidale, comprei todas essas cartas e ainda sobrou crédito. O que é que eu faço? Aí vocês podem ir ali pro Caios, Cyber Dragon. Acho que aqui tá como dragão cibernético. Isso. É o dragão cibernético, muito bom também o misterioso dragão, porque ele é um monstro de 2000 de ataque, tá? E tem 4 estrelas, então você pode dar um normal sumo facilmente. Muitas vezes o que, é que a pessoa usa? Cyber Dragon, Special Sumo, invoca o Caios, e aí tem o dragão misterioso lá. Opa! O misterioso dragão e dá um normal sumo também. E aí acaba ficando com dois monstros gigantescos no campo aí, né? Então, qualquer dúvida, qualquer coisa que vocês quiserem me perguntar, pode mandar no privado lá, podem falar comigo que não tem problema. Tanto eu quanto muita galera lá, eles ajudam bastante, a comunidade é bem unida. Então é isso, galera. Até o próximo vídeo. E boa noite aí pra vocês e bom jogo.